Casal Shimada, você chegou a conversar com eles depois que foi comprovado que tudo era mentira? Então, o casal Shimada, os dois faleceram, acho que Sim. precocemente por causa da, da, da mágoa, né? E da marca que eles ficaram para o resto da vida. Tanto é que a polícia inocentou, a justiça inocentou, a imprensa também fez a meia-culpa. Eu fiz várias matérias falando que o casal, era um erro da polícia, um erro meu, um erro da imprensa, da justiça, mas nunca tirou essa marca na vida deles, né? Então, você era o homem da escola base, a senhora era a mulher da escola base, dona da escola. Os dois morreram. O Ricardo Shimada é o filho do casal. O Ricardo, nunca tive contato com ele na época. A gente veio se ver depois, se conhecer depois, por causa do documentário. E no documentário eu fico frente a frente com ele, com a Paula, com o Maurício. E como que foi para vocês? Olha, para mim foi difícil. Foi? Claro, né? Sabe, eu estou sentado aqui, a gente frente a frente, eu fiquei frente a frente com eles. Só que você é uma jornalista, sabe, experiente, você nunca cometeu um erro. Eu sou um réu aqui na sua frente. Eu cometi um erro gravíssimo. Não, já posso ter cometido erro, só que o grande problema aqui que eu vejo que você sente isso muito até hoje é porque foi noticiado em grande Sim, mídia. sim, sim, sim. Se eu tivesse na sua posição, eu poderia ter cometido um erro também. Então, eu torço para ninguém cometer esse erro. Por isso que eu sou chamado nas faculdades. Amanhã eu vou numa faculdade, obviamente vou falar sobre o jornalismo investigativo e também vai surgir o nome da escola base. Se você colocar hoje o nome escola base no Twitter, você vai ver que todo dia tem alguma referência, mostrando e comparando o erro da escola base a outros erros que vêm acontecendo, como você falou, né? Casos de pessoas que são acusadas injustamente, até hoje. Então, virou sinônimo de erro, né, de um grande erro da imprensa brasileira. E eu fui o protagonista, fui o antagonista e sou o réu nessa história. Então, acho que é a primeira vez que aqui, no seu estúdio, senta um réu, um jornalista que se considera réu em relação ao caso, porque eu fui o primeiro a dar a notícia. Mas reconheci logo depois. Fiz matérias, mas isso a tragédia para essas pessoas já tinha acontecido, né? E o seu Shimada, eu fui pedir perdão para ele. Ele tinha uma copiadora no centro de São Paulo, ali perto da Praça da Sé, que ele trabalhava os advogados, ele imprimia processos, documentos. E aí eu fui lá. Isso está no documentário. Foi gravado, isso não por mim, por um grupo de estudantes que trabalhava no Profissão Repórter. Nossa, aí você E eles foi lá. cederam, e você vê o relato dele, é impressionante. A tortura que ele sofreu, a violência que ele sofreu. E o Ricardo Shimada, o filho do casal, tinha 13, 14 anos, sofreu junto com os pais. E ele conta num livro chamado Filho da Injustiça. E ele escreve, e ele pediu para eu escrever o prefácio, eu escrevo o prefácio. O Ricardo, eu tenho contato com ele até hoje, a gente já esteve juntos, como aqui nós estamos, frente a frente em eventos de advogados, de jornalistas, pelo menos 2 vezes. E você pediu perdão para o casal Shimada? Então, pedi perdão, mas, sabe, o meu perdão depois de um erro, tudo bem, as pessoas podem me perdoar, eu não sou o único culpado. Tem uma cadeia, né, de custódia, como falam, né? Sabe? Tem uma sequência de erros. Você estava com base em um laudo do IML, como que você ia imaginar que aquele laudo era falso? Então... Era falso, não. Estava errado. Estava errado. Quer dizer, mas eu me culpo, sabe, Eu tô Giovana? vendo. Eu me culpo muito. O documentário mostra isso em detalhes. Tanto é que eu vi 2 vezes o documentário. Eu vi quando ele praticamente ficou pronto na TV. Ressaltar aqui o trabalho da TV Globo, dos diretores de jornalismo, sabe? Né? O Ali Câmbio, na época, que era o diretor de jornalismo, ele propôs fazer o documentário foi feito com toda a liberdade. Tem o Alain Graça Ferreira, que foi o produtor do Fantástico, que é produtor até hoje, e a gente viajava muito juntos. E eu sempre falava desse drama que eu vivia em relação ao caso da escola base. Ele falou, um dia a gente vai fazer um documentário. E a Globo propôs para os jornalistas fazer algumas sinopses para fazer documentários. E o nosso foi aprovado, e a gente fez o documentário. Então, eu vi o documentário quando ele estava praticamente pronto e quando ele foi lançado no cinema, aqui no Conjunto Nacional, pela primeira vez. E você não se perdoa pelo seu erro? Não me perdoo, acho que não devo me perdoar.
Eu tenho que reconhecer o meu erro e, mais que reconhecer meu erro, eu tenho que alertar as pessoas para não correrem o risco que eu corro até hoje, porque eu estou marcado. Eu te falei, fiz 3.000 matérias só para a TV, mas sou marcado pelo caso da escola base. Não sei qual o motivo que você me convidou para eu vir para cá, mas eu já fui em outros lugares que o caso da escola base é o centro da conversa. Não tinha sido Então, eu o te caso da agradeço, escola base. sabe? Quero te agradecer sempre, porque é o caso que todo mundo quer falar. Todo mundo quer conversar sobre, porque virou uma marca triste, negativa Mas da será que não cobertura foi policial. você que se colocou nessa marca, de alguma forma? Então, vou dizer para você que não. Quer dizer, eu até vou levar sua opinião como um conforto, mas o seu Shimada, ele chegou a falar para mim que ele ia me matar. Que ele me procurou em frente à TV, que na época era na Praça Marechal, para me matar, porque ele considerava 2 pessoas responsáveis pelo toda a tragédia que ele viveu, que destruiu a família dele, os bens, etc. O delegado Edelso Lemos e eu. E no livro o Ricardo Shimada fala sobre isso. E eu me sinto responsável. Quer dizer, eu venho reconhecendo meu erro há 30 anos, mas eu me sinto responsável, eu vou ficar marcado. Na vida, você fica marcado mais pelos seus erros do que pelos acertos. Com certeza. Então, onde eu vou, a escola base é um tema. Eu te agradeço você me dar a oportunidade de falar sobre outros casos, sobre jornalismo investigativo, contar um pouco da minha vida pessoal e dessa questão do que foi a minha relação com a reportagem policial. Mas é o caso que sempre me marca e sempre eu vou falar sobre ele. E a última pergunta que eu queria fazer sobre esse tema é por que essa mãe alegou esse abuso? Ela realmente acreditava nisso? Então, mais tarde, no documentário, a gente procurou as 2 mães, elas não quiseram falar. Né? Então, elas não quiseram falar. Só que uma psicóloga chamada Marilyn, ela foi a psicóloga escolhida pela polícia para ouvir todas as crianças e todas as mães. Ela ouviu 70 crianças. Ela está também no documentário. Só estou falando documentário, não estou querendo. Só para dizer que tudo isso está documentado. Claro, não, eu acho legal deixar de indicação. E aí ela conversa e a gente faz uma longa entrevista com ela. O trabalho dela foi perfeito. E ela descobre a verdade de que essas crianças não foram atacadas, foi uma invenção de uma das mães para manter o casamento. Para manter o casamento? Como porque assim? Ela era casada, ela é de origem oriental, era casada com um chinês. Ela é japonesa, ele um chinês. E aí parece que o casamento não estava muito bem, ele ameaçava levar o filho, o menino, que aparece lá como vítima do caso da escola base, para fora do Brasil. Então ela teria inventado essa história, né, para tentar manter o casamento. E a Marilyn, a psicóloga, consegue comprovar de uma forma, ela ouve as crianças, ela tem muitos detalhes. O doutor Carrasco também, que reinvestigou o caso, porque quando teve a repercussão e se constatou que não havia crime, que aquelas pessoas eram comprovadamente inocentes, o delegado Edelso foi afastado, o doutor Carrasco assumiu o caso, fez uma investigação e comprovou que aquelas pessoas eram realmente inocentes. Mas como eu já disse várias vezes, toda a tragédia na vida dela já estava colocada, entendeu? Naquela época não tinha internet, né? Não tinha. Hoje, se tivesse, poderia ter tido um impacto um pouco menor, como foram em outros casos, né? Não sei também, sabe, a Giovana, eu fico pensando, será que essas pessoas não teriam sofrido ainda mais? Não sei, sabe? É uma questão que a gente nunca vai saber. Não tem como saber, né? Porque não tem como a gente colocar numa realidade paralela.